Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de novembro de 2025. Eu não sei se o microfone vai captar isso, mas atrás, por baixo aqui da minha voz, tem ali no fundinho um pi, 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 pi. Não sei se vocês conseguem ouvir. Isso são os caminhões da obra aqui do lado, engatando marcha ré. Eu tenho dó dos transeuntes ali, porque se aqui em cima, andares acima dessa construção toda, o barulho já é bastante incômodo, eu fico imaginando dos operários, devem estar com a audição completamente amortecida por causa desse ruído de marcha ré. E por que eu estou comentando isso? Porque eu estou vendo uma certa simbologia nessa história, porque para mim esse século engatou a marcha ré sob tantos pontos de vista, mas felizmente, hoje é uma data histórica e eu acho que o Brasil conseguiu puxar o freio nessa marcha ré brutal e global e a gente conseguiu uma coisa histórica. A gente colocou na cadeia não só políticos corruptos, mas também militares ensandecidos. Veja, eu nasci no ano do golpe, Eu nasci no ano, o golpe que muitos desses completos maníacos veneravam, Eu nasci em 64, Então, ver pela primeira vez em 61 anos, esses caras pagando pelas suas, sei lá, seus delírios, pela sua crueldade, pelos seus sonhos de poder, para mim, não só para mim, eu acho que para gerações futuras é um divisor de águas, é como se o Brasil tivesse passado na prova de história. E curiosamente, o barulho da marcha ré do caminhão acabou de parar também, outra coincidência bastante agradável, mas a gente olha em volta, eu pelo menos, vocês têm percebido isso aí como pano de fundo de muitas das minhas inquietações, que é esse século XXI, que eu pelo menos cresci imaginando como quase uma utopia, um mundo novo, era de aquários, ou seja o que for, estava simplesmente retrocedendo em termos de conquistas sociais, de conquistas humanas, de conquistas científicas. Acho que ontem mesmo saiu uma notícia aqui nos Estados Unidos, o CDC, que é uma instituição, um órgão americano, que é voltado para doença, para controle de doenças, eles colocaram numa função absolutamente chave alguém que vem advogando há muito tempo contra as vacinas e vem também promovendo a ivermectina, ou seja o que for. Então veja, um país que deveria ser um farol da democracia, da liberdade, do liberalismo, retrocedendo a todo vapor. Hoje também tinha uma outra notícia bizarra, que o governo americano vai suspender o suporte ou apoio aos escoteiros. Os escoteiros recebiam ali algum tipo de apoio financeiro das Forças Armadas, mas agora o que acontece é que eles estão achando que os escoteiros são muito diversos, eles são muito tolerantes com relação à questão de gênero, então agora eles têm que ser punidos, porque eles estão de alguma maneira ameaçando os espaços apenas para meninos. Então veja, diante desse retrocesso global, quando a gente vê o Brasil pisando no freio da estupidez, pisando no freio do obscurantismo, pisando no freio do autoritarismo e engatando uma marcha à frente, eu só tenho a comemorar, da vontade de botar a mão no peito e cantar aqui o hino nacional. Eu fico pensando em tantas vítimas que na pandemia dessa estupidez bolsonarista, que aliás eu não consigo entender o bolsonarismo como doutrina, porque não existe uma doutrina, isso é simplesmente um rótulo para você poder disfarçar a filha da putice, a truculência, a barbárie, o elitismo, o anti-intelectualismo, todo esse completo horror à diversidade, esse machismo completamente fora de época e de lugar. Então, aí arrumaram um rótulo para isso, mas não é uma doutrina, não é que o cara deixou ali 10 mandamentos, não é que ele deixou algum tratado filosófico, não, ele é simplesmente o cara que não tem vergonha de ser escroto. E curiosamente,
ele preencheu um vácuo ali e que aparentemente metade das pessoas se sentiram representadas, né? Não precisavam mais ter vergonha de ter preconceito, né? De ter não tinham mais vergonha, né? De ser completamente ok, ok, comemoremos. O mais importante aqui é a gente comemorar que tudo isso aconteceu sem nenhum tipo de convulsão social, sem nenhum tipo de sangue na parede, aconteceu de uma maneira perfeitamente regular, normal, civil, né? Finalmente alcançamos aqui o que a Argentina conseguiu décadas atrás. A Argentina foi admirável, né? na velocidade com que ela colocou na cadeia os militares responsáveis por uma das ditaduras mais sangrentas. Nós estamos um pouco atrasadinhos, mas agora podemos respirar, né, sorrir e andar de peito aberto, porque nós conseguimos fazer algo que deveríamos ter feito há muito tempo, né, que é simplesmente enquadrar essa vertente, esse veio de autoritarismo e discriminação e barbárie da nossa sociedade. A gente conseguiu enquadrar isso de uma maneira civil, de uma maneira democrática, de uma maneira bastante madura. É lógico que tem distorções aqui e ali, exageros aqui e ali, mas veja que outro país está conseguindo isso, né? O Trump está nadando de braçadas, né? Um cara que tem uma ficha que é uma capivara de não sei quantos metros, é um agente da entropia, do caos, e os caras não conseguem fazer nada a respeito. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu posso dizer aqui, sintam orgulho de serem brasileiros. Por favor, porque o mundo todo deveria nos olhar e aplaudir que a gente conseguiu, sem nenhum tipo de trauma, fazer com que a nossa Constituição democrática funcionasse e fosse aplicada e a gente pudesse finalmente olhar para frente. Ufa, falei, né? E já que estamos falando aqui de sociedade, política, Estado, eu acabei de ter uma conversa bastante longa com o ChatGPT, porque eu estava lendo um artigo numa revista bastante interessante que chama Conversation, sobre o trabalho de um antropólogo que eu não conhecia, chamado James Scott, que ele está propondo que a gente reveja, né, a maneira como a gente interpretava ou tentava entender a evolução do Estado, ou pelo menos das sociedades organizadas. Não é? Normalmente, eu acho que muita gente aqui, eu também, né, aprendeu que os estados começam a se formar quando você tem a agricultura. A agricultura produz excedentes, a agricultura vai deixar as pessoas sedentárias, vai surgir alguma forma de organização. Mas o que o James Scott está propondo, que é muito interessante, que é o seguinte: veja, a agricultura surge mais ou menos, é lógico, não de maneira igual, não ao mesmo tempo, não no mundo, mas os primeiros indícios de agricultura têm aí uns 10 mil anos, 9 mil anos por aí, tá? E os primeiros vestígios de algum tipo de Estado, né, de algum tipo de classe dirigente, com leis e taxas e impostos, vão demorar quase 5 mil anos, né? A gente vai ver isso, sei lá, na Babilônia, vai ver isso na Mesopotâmia, né? Mas a agricultura já existia faz tempo. Então, o que ele está propondo, que não foi a agricultura em si, né, que foi o catalisador do surgimento do Estado, da sociedade organizada. Segundo ele, foi a agricultura de cereais. Por quê? Porque vamos imaginar que você plante cenouras, vamos imaginar que você plante maçãs, vamos imaginar que você plante chuchu, tanto faz. O que acontece é que todas essas culturas, elas são perecíveis, né? Ou você come a cenoura, o chuchu, seja o que for, a maçã, ou elas perdem o valor em pouquíssimo tempo. Não é? Tem uma bandeja ali, uma travessa na cozinha que comprova isso toda semana. Se a gente não der conta ali das bananas, a natureza vai dar conta da banana de uma maneira que não é muito interessante. Pois bem, quando você começa a plantar cereais, aí a coisa é um pouco mais interessante, porque o cereal você colhe, você processa, etc. e tal, e você consegue armazenar. Você consegue fazer um estoque de grãos. Um estoque de grãos, vamos lá, aí você tem que começar a gerenciar, porque você está acumulando riqueza, né? E aí o que acontece é que, riqueza acumulada pode ser justamente um dos fatores que
pode propiciar alguns tipos de organização que ele sugere que no começo eram praticamente organizações mafiosas, né, do tipo, ó, planta aí, me dá uma parte, pega essa terra aqui, você vai trabalhar de graça e você vai me dar uma parte dessa história toda como imposto. Não é? E é muito mais fácil você eventualmente dividir sacos de arroz ou sacos de trigo do que você ficar cortando batata no meio, né? Ou que você ficar cortando cenoura no meio. É muito mais fácil você medir, você criar impostos, você criar leis. Então, ele está associando o surgimento do Estado justamente aos lugares que começaram a plantar cereais antes de todo mundo. Nessa mesma linha de pensamento, o Scott propõe que o surgimento da escrita, o surgimento da linguagem escrita e também da matemática e também das leis, elas surgem justamente como maneiras de gerenciar esse excedente, maneiras de gerenciar o trabalho alheio, maneiras de contabilizar e cobrar, etc. e tal, tudo que estava sendo acumulado e gerado com essa agricultura de cereais. Então, a visão que ele tem do Estado e do surgimento também da língua escrita não é muito romântico, né? É como se fosse uma maneira de você sistematizar, organizar a exploração no sentido mais negativo possível, né? Uma exploração opressiva. E esse artigo menciona sociedades que se organizaram de outra maneira, né? Você tem outras sociedades em outros lugares, em montanhas, em lugares um pouco mais menos propícios a esse controle todo, que conseguiram se organizar contra, né, esse tipo de organização centralizada. Então há vestígios arqueológicos em vários lugares, né, no Vale do Indo, em Çatalhöyük, na Turquia, lugares que mostram sociedades que de alguma maneira conseguiram evitar essa centralização excessiva do Estado. Eu estava lendo essa história e fiquei curioso, queria saber um pouco mais, não é? E também isso me fez lembrar um livro cujo nome, eu lembrava o nome, mas não lembrava o autor. Eu falei, bom, quer saber, eu vou perguntar para o ChatGPT. ChatGPT, está aqui esse artigo, eu queria que você me explicasse um pouco mais das teorias do James Scott sobre a formação do Estado e, por favor, me refresque a memória, porque eu me lembro de um livro que eu li há 40 anos que se chamava A Sociedade contra o Estado. Bom, ele obviamente identificou o livro prontamente, o livro é um livro da década de 60, o livro é do Pierre Clastre, que é um pensador francês, e aí é muito interessante porque, sim, existe uma conexão direta entre o trabalho desse livro do Pierre Clastre e o trabalho do James Scott. O James Scott reconhece o quanto ele foi influenciado pelo Pierre Clastre, e eu me lembro, eu também fui muito influenciado pelo Pierre Clastre, porque ele dizia, o Pierre Clastre tinha se especializado em povos originais brasileiros, ele tinha estudado a Amazônia. E ele percebeu ali que muitas tribos, muitas culturas, elas não é que elas eram inferiores porque elas não tinham chegado a um estado, né? Não tinham construído algum império, como os incas, como os maias, como os astecas, né? Não é que elas eram inferiores, não é que elas estavam no estágio primitivo, né, com relação a outras culturas. Não, essas culturas simplesmente tinham desenvolvido maneiras de evitar que o Estado se formasse. Era um trabalho ativo, ou seja, não era uma deficiência, não era um atraso, eram simplesmente sociedades que não tinham interesse nenhum em ter alguém mandando nelas, o poder centralizado, né, impostos e tudo mais. Então era uma visão bastante romântica, né, e tentando mostrar dispositivos pelos quais essas sociedades bastante criativas tinham evitado que o poder se concentrasse. Então, segundo Pierre Clastre, muitos povos originais brasileiros, quem é chefe? O chefe manda em alguma coisa? Não, o chefe da tribo não manda em nada. Ele é um conselheiro, né? Ele não manda em ninguém. Ele só vai mandar nos outros em casos excepcionais, em tempo de guerra ou de conflito, mas fora isso, se ele tentar mandar em alguém, todo mundo vai dar risada. Né? Então, para que serve o chefe? Ele é basicamente um conselheiro, é alguém que fala muito bem, é alguém com quem as pessoas vão eventualmente conversar, mas elas não têm nenhuma obrigação de seguir os conselhos dele. Então, para quem, sei lá, nasceu achando que vai ser um CEO, um líder, um macho alfa, desculpa, qual é a graça de ser chefe nessa sociedade em que eu não tenho benefício algum, eu não consigo mandar em ninguém?
não é? Na verdade, tem alguns benefícios, acho que, pelo que eu me lembro do livro, o cara pode ter mais mulheres, ou seja, o que for, um pouco mais de status, mas na prática ele trabalha bastante, ele não manda em ninguém, então não é assim um sonho de consumo para alguém que nasceu com uma sociopatia específica, que quer dar golpe, essas coisas todas e tal. Então, vários mecanismos. Primeiro, essa questão do chefe que não manda nada. Segundo, uma série de mecanismos que ridicularizam quem quer mandar nos outros. Terceiro, a criação de maneiras de obrigar ou de forçar que tudo seja compartilhado. Então, um caçador bem-sucedido, ele traz lá, bateu animais, etc. e tal. Se ele não compartilhar a comida com todo mundo, ele vai perder a sorte, né? Vai perder a sorte. O cara que come a comida que ele mesmo caçou, ele não pode comer a comida que ele caçou. A comida que ele caçou tem que ser comida pelos outros, senão ele vai perder a sorte, né? E também, mesmo quem está recebendo essa comida, ao invés de puxar o saco ou tentar glorificar esse caçador melhor, eles vão tirar sarro, vão fazer pouco caso, justamente mecanismos para evitar que o cara cresça, suba no tamanco, né, e se sinta superior a todo mundo. Então, pequenos dispositivos ali, guerras rituais ao invés de guerras de verdade, para justamente evitar que o Estado se forme. Uma visão bastante romântica, né? E o ChatGPT ajudou, inclusive, a demonstrar que um pouco desse romantismo era, digamos assim, um pouco inocente, porque evidências arqueológicas, evidências antropológicas, de uma certa forma, confirmam que existem sim, e existiram sim, né, grupos humanos que de alguma maneira conseguiram deliberadamente evitar a formação do Estado, mas existem outros fatores em jogo. Pode ser a geografia, pode ser o momento histórico, pode ser a biologia do lugar, que tipo de comida tem, né? Então tem outros fatores envolvidos. Então não é uma questão absoluta, né? Não é nem o Scott, nem o nosso amigo Pierre Clastre chegaram a alguma verdade universal romântica, que na verdade a natureza humana nasceu para ser livre, parece um pouco Rousseau, não é? Mas existem evidências sim de sociedades que não necessariamente seguiram o caminho da centralização do monopólio da força, né? Monopólio da força, como os nossos amigos militares gostam de sonhar à noite deixa eu ia entrar num caminho meio estranho aqui, mas eu gostei de ler, né? A história avançou bastante porque está aí uma coisa bacana do verdadeiro conhecimento, da pesquisa, da ciência, da academia, que não existem livros sagrados, né? Um livro que fez muito sucesso há 60 anos ou mais, né? Ele pode perfeitamente ser colocado em xeque, ele pode ser confrontado com as evidências da antropologia, da psicologia evolutiva, né? E começar a entender que, veja bem, né? Mesmo sociedades que aparentemente, à primeira vista, pareciam paraísos anarquistas, na verdade, sempre tem algum tipo de hierarquia, sempre tem algum tipo de status. Por quê? Porque humanos são humanos e humanos, quer a gente queira ou não, né, tem todo um passado evolutivo e nós funcionamos basicamente em função de status. Não tem como evitar isso. As tentativas do século passado foram bastante desastrosas, embora muita gente não tenha reconhecido isso ainda, né? O que acaba acontecendo é que você tem a natureza humana e não adianta achar que a gente nasce em branco, isso é uma completa falácia, isso já foi um tema do Radinho inúmeras vezes. Para quem quiser, eu vou dar link aqui para o Leia Vale a Pena, que é um projeto meu que eu gosto bastante, faz tempo que eu não atualizo, em que eu dou dicas de leitura. E ali tem alguns livros que justamente vão tentar demonstrar, acho que o principal deles é um livro chamado Tábula Rasa, do Steven Pinker, em que ele tenta demonstrar que essa ideia de que humanos nascem em branco, né, e que eles são condicionados pela cultura, então se você mudar a cultura, você vai conseguir fazer uma sociedade ideal, vai fazer uma utopia. Isso nunca funcionou, nunca vai funcionar, porque nós não nascemos em branco, né? Nós temos uma série de traços, de traços potenciais que condicionam um pouco o que a gente vai funcionar, e uma delas, infelizmente, é a questão do status, né? Isso não é monopólio nosso. Inúmeras outras criaturas e espécies também têm algum tipo de status,
grupos de matilhas de lobos, matilha que chama de lobo, não sei, né, bonobos, primatas como chimpanzés, orangotangos, gorilas, também tem algum tipo de hierarquia e as pessoas ficam ali batalhando, se matando para ter uma posição um pouco mais alta. Então não é monopólio nosso. Mas eu gostei da conversa porque ele se lembra, o ChatGPT se lembra das minhas predileções, sabe que eu já li bastante Deleuze, Guattari e outros pensadores franceses, né? E esses pensadores também, nessa linha aí do Pierre Clastre, também um pouco na linha do James Scott, vão dizer que é possível sim você tentar escapar, né, dessa grade, desse grid, né, de toda essa tentativa do Estado de ver tudo, enxergar tudo, medir tudo, né, colocar imposto em tudo, taxar tudo, centralizar tudo. Né, veja que é um projeto que, inclusive, está, mesmo na esquerda, não é muito diferente disso. A esquerda também, pelo menos algumas versões da esquerda, tem aí uma crença no papel do Estado quase sobrenatural. Não é? Então, existem maneiras de você respirar fora desse sistema. Como? Aí ele vai falar de linhas de fuga, né, de você criar ali máquinas de guerra. Bom, muito interessante, eu gostei, mas o que eu acho legal dessa história toda foi não só o ChatGPT conseguir dar uma amarrada em várias coisas, mas também dar uma atualizada, dar uma contextualizada, mostrar que muitas dessas ideias tão românticas que guiaram bastante a minha juventude, não é? Elas merecem aí um certo contraponto, porque humanos não são exatamente o que a gente gostaria que eles fossem, humanos são humanos e não estão nem aí com as nossas teorias, não é? E que, na verdade, as coisas são um pouco mais complicadas e sempre vão ser. Né, qualquer sonho de utopia, seja uma utopia centralizadora de um Estado que controla tudo, ou seja, a utopia de uma monarquia total, nenhuma delas tem muita chance porque a gente é um bicho muito mais complicado do que isso. Eu vou deixar o link para vocês aqui dessa conversa, claro, mas é muito interessante que isso se conecta tangencialmente, vamos dizer assim, com uma outra questão muito interessante que também apareceu, acho que na Conversation, se eu não me engano, que é sobre o colonialismo da inteligência artificial ou colonialismo das plataformas. Como assim, cara pálida? Veja bem, quando o velho mundo descobriu o novo mundo, né, seja lá, chegou lá como é que chama o maluco da Espanha? O Cortés. O Cortés desembarca aqui, né, e aí, obviamente tinha gente aqui, já tinha povos originais, certo? Mas o que ele faz? Ele trouxe advogados com ele e tem lá uma previsão qualquer na lei espanhola que diz o seguinte, olha, você tem que chegar nesse território e anunciar, né, para todos os que estiverem ali que essa terra agora ela é parte do Império Espanhol, do rei, whatever, né, e pronto, isto posto, a terra é sua. O que é meio ridículo, porque imagina, chega lá um bando de gente, devia estar mal cheirosa, imunda, depois de não sei quantos meses no mar, com umas roupas esquisitas, perucas. Aí o cara faz lá um teatrinho, ninguém entende nada, porque ninguém fala a língua dos caras, e aí daí para frente eles saem matando porque a terra é deles. Mas tudo isso é baseado, isso também aconteceu nos Estados Unidos, a mesma coisa. Plim Plim, uma dica bastante útil para quem quiser gravar logo de manhã, não coma um pistache no café da manhã porque ele fica na garganta e isso dá acesso de tosse no decorrer do período. Perdão, tive que editar aqui um pequeno acesso de tentativas do meu aparelho fonador de se livrar de pequenas partículas de sementes oleaginosas. Mas voltando, existia ali um princípio muito conveniente, inclusive, chamada de terra nullius. Terra nullius é terra de ninguém. Então foi com esse pretexto de que, olha, cheguei aqui, essa terra não é de ninguém, porque eu não reconheço vocês não são um Estado, vocês não têm escritura, vocês não têm cartório, vocês não têm sei lá o quê, placa, não tem nada, desculpa, então cadê a documentação? Eu quero ver. Então é de ninguém, terra nullius. Então, portanto, a gente pode fazer o que quiser, porque a terra não é de ninguém. Então, lembrando desse pequeno detalhe horroroso, macabro da história do Ocidente, não é? Eles estão associando isso a uma coisa que é
OpenAI, fala aí todo mundo, Google, whatever, tanto faz, estão fazendo agora com um território que, em princípio, era um território que nasceu para ser independente, nasceu para ser livre. Parece um pouco a história da sociedade contra o Estado. A internet surge justamente como uma coisa que transcende fronteiras, transcende questões geopolíticas. A internet era um território novo, né? E as plataformas chegam, né, com a história do marketing digital, de sugar informações tal, e depois a inteligência artificial chega também sugando tudo que a gente já produziu, os nossos textos, os nossos podcasts, os nossos vídeos, né, sugando tudo, porque eles chegam na internet e falam, isso é terra nullius, isso é terra de ninguém. É a mesma postura imperdoável, arrogante, que os colonizadores das Américas tiveram há 500 anos atrás. Então, esses novos colonizadores estão considerando que tudo que você já fez, tudo que nós fizemos, desculpa, isso não é de ninguém. Quem mandou? Vocês disseram que a internet não era de ninguém, então tá bom, já que não é de ninguém, eu vou me apropriar. E isso tudo está servindo para o quê? Para criar praticamente uma outra forma de Estado, né, para criar, de novo, um sistema de controle, um sistema de mensuração, né, um sistema de coleta de taxas. Né, é uma das razões pelas quais eu me sinto muito desconfortável em tentar voltar a trabalhar com digital, porque é outro planeta, né, mudou completamente o espírito da coisa. Isso talvez ajude a explicar por que eu teimo em produzir de uma maneira que bate fora do bumbo, né? Que eu não sigo nenhuma das regras do marketing digital, que eu não estou aqui sugando suas informações, que eu não estou colocando anúncio, que eu não estou monetizando, justamente para tentar criar, como diria Deleuze e Guattari, um caminho, uma rota de fuga, uma linha de fuga, né? Para a gente tentar criar um espaço fora dessa lógica, que é uma lógica de exploração, né? De sugar recursos que não são seus. Né, uma lógica de centralização de poder, uma lógica de exploração, uma lógica de controle. E aí isso é um gancho que eu acho bastante interessante ou possível com um outro artigo que não tinha nada a ver com isso, mas que tem a ver também com uma possibilidade um pouco sinistra que está aparecendo com a questão não só de inteligência artificial, mas também dessas interfaces entre homem e máquina. Não é? A questão é a seguinte. Em primeiro lugar, vale a pena a gente lembrar de uma coisa que já foi mencionada no Radinho inúmeras vezes, que a grande parte da ciência hoje é suspeita da noção de que exista essa ideia de um livre-arbítrio, que você é basicamente um fantasminha habitando um corpo decadente, né? Que você é uma alma eterna que impõe a sua vontade a uma matéria inferior. Né? A noção de livre-arbítrio é muito frágil, na verdade é quase que vamos encarar quase como uma convenção útil, né? Uma convenção social, uma fantasia que tem lá o seu valor, mas ela não tem muito fundamento porque inúmeros trabalhos científicos e experimentos demonstram que quando você vai fazer alguma coisa que você acha que você decidiu, né, na verdade, essa decisão tinha sido tomada antes de você perceber. Você bota lá sensores no teu cérebro, então na hora que você fala, agora eu vou fazer tal coisa, na verdade isso já estava acontecendo, né, teu cérebro já estava preparando essa história toda, né, só depois que a sua consciência é informada e só depois que a sua consciência inventa a história de que foi você que quis alguma coisa. Então essa história toda do seu eu, capitão da sua alma e do seu destino, lamento informar, não é bem assim. Né? E prova disso é que hoje existem muitos trabalhos que são nobres, inclusive, de tentar restituir qualidades de vida a pessoas que tiveram algum tipo de problema neurológico, tentar fazer com que essas pessoas, você coloca lá alguns sensores, liga isso em algum tipo de chip, liga isso em algum tipo de computador e de uma hora para outra aquela pessoa que não conseguia falar, ela consegue falar. Ou ela não conseguia mexer um braço, ela vai conseguir mexer um braço mecânico. Ela não conseguia mexer uma perna, ela vai mexer. Por quê? Porque esses robozinhos estão interpretando os seus sinais cerebrais, né? Então a pessoa imagina falar alguma coisa, sai no alto-falante. Por quê? Porque esses mecanismos estão começando a descobrir aquilo que você quer fazer. Mas aí a questão mais interessante é a seguinte:
experimentos e avanços recentes demonstram que esses robozinhos, essas inteligências artificiais, etc., elas conseguem perceber a sua intenção antes mesmo de você saber que você quer. O que levanta uma série de questões. Espera um instante só, né? Você tinha alguma dificuldade motora qualquer, né? Aí você colocou lá um implante cerebral, né? E aí, de repente, seu implante cerebral facilita a sua vida. Você consegue andar, você consegue escrever, você consegue falar, certo? Mas e se, e que é o que está acontecendo, essas máquinas estiverem se antecipando aos seus desejos? Então você está conseguindo fazer o que você quer, ou o que está acontecendo, você está fazendo o que a máquina imagina que você queria? É uma questão um pouco estranha, né? Então pense duas vezes antes de sonhar com um implante desses, porque veja, você está abrindo mão da sua consciência, porque esses mecanismos todos estão antecipando os seus desejos. E aí eu vou conectar isso com toda essa indústria das plataformas, do marketing digital, da inteligência artificial, porque tudo isso vai para frente e gera tanto dinheiro, porque isso está prometendo para os anunciantes que veja, o conhecimento de todos os dados de todos os consumidores permite às plataformas adivinharem o que o cara quer comprar, adivinharem o que o cara quer fazer. E aí, como elas tentam adivinhar o que você quer fazer, né, num mecanismo preditivo, né, um mecanismo cada vez mais sofisticado, você pode vender essa informação para uma marca e daí, sem mais nem menos, vai aparecer um anúncio de carrinho de bebê, um anúncio de carro, um anúncio de viagem, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, por que o YouTube ontem começou a me mostrar vídeos de pessoas indicando bastões de madeira para caminhadas na montanha. Eu não tenho a menor ideia que mecanismo preditivo foi esse, porque eu não gosto de andar em montanha, eu não tenho o menor interesse em bastões de madeira. Mas veja, quando aparecem esses absurdos, é porque a plataforma acha que está prevendo o que você quer, né? E isso pode eventualmente se tornar ou um anúncio, ou eventualmente você pode, por que não, um dia ser deportado dos Estados Unidos, porque de repente alguma inteligência artificial vai dizer lá para o maluco do Hegseth, ou seja lá quem for do Trump, que veja, olha, pelos padrões desse cara aqui, a gente consegue perceber que ele é um anarquista, que ele é um cara que é um perigo para o Estado, né? Então vamos deportar esse cara e a gente vai entrar naquele Minority Report do Tom Cruise, não sei se vocês já viram, né, em que as pessoas são presas por coisas que elas nem pensaram em fazer, porque o Estado desenvolveu ali, uma coisa um pouco fantasiosa, né, um mecanismo preditivo das vontades, e você vai preso, e aí vira praticamente um livro do Kafka, você vai preso, você não sabe muito bem por quê. Ufa, consegui conectar as coisas mais disparatadas de todos os tempos. E agora eu me pergunto como é que eu posso encerrar essa história toda, porque eu vejo aqui um certo fio condutor, né? Eu vejo aqui uma coisa que há, sei lá, 5.000 anos surgiu, quer dizer, o sonho de eventualmente você poder controlar, medir, taxar e explorar de uma maneira sistemática, né, pessoas que de repente não têm alternativa. Aliás, acabei de descobrir que existe em inglês uma expressão chamada a escolha de Hobson. A escolha de Hobson é quando não tem escolha, né, que é tipo, ou dá ou desce, não tem escolha, né, você vai ter que dar. Ou então uma coisa que a ditadura esfregou na nossa cara na década de 70, Brasil, ame-o ou deixe-o, também é uma escolha de Hobson. Né, não tinha escapatória, a não ser que exilassem, você se autoexilasse, como tantos fizeram, não é? E agora também as plataformas é uma escolha de Hobson. Você pode a qualquer momento sair das plataformas, você tem esse direito, você pode fazer que nem o Renezinho, né, tentar fazer alguma coisa não monetizada no seu próprio blog, né, com a sua própria hospedagem, sem estar inserindo aqui scripts malucos para extrair dados de ninguém. Mas veja, você vai realmente querer fazer isso? Tem um preço alto aí. Então estamos aqui diante de algumas escolhas de Hobson. Felizmente o Brasil teve uma escolha a fazer e ele fez, e eu estou muito orgulhoso de que a gente tenha conseguido rechaçar, né, esse retrocesso, que a gente tenha conseguido punir essas figuras que sempre foram impunes, né, que a gente tenha conseguido colocar na cadeia justamente quem estava tentando aprisionar uma história inteira, um país inteiro. Então, acho que só temos a comemorar, e vou deixar a gente com um outro tipo de hino,
um hino alado, um hino livre, os passarinhos de Ribeirão. Com vocês, 30 segundos de passarinhos lindos, leves e soltos, que não têm a menor ideia de quem seja o Bolsonaro, que não têm a menor ideia da ditadura de 64. Então, por favor, respirem, né, essa atmosfera um pouco mais aérea. Um grande abraço e até amanhã.